Ele é um fazendeiro frio, marcado pelo passado e incapaz de confiar no amor. Ela, uma simples empregada, que entra em sua vida para mudar tudo. Quando ele tenta se afastar, algo nela o faz questionar tudo o que ele acreditava. Segredos antigos ameaçam a estabilidade de tudo. Mas será que o amor pode curar até o coração mais ferido? Prepare-se para uma história de paixão, mistério e redenção. Acompanhe o segredo que pode mudar tudo, neste romance intenso e transformador. O sol ainda mal havia tocado os campos quando ela chegou. Vestia roupas simples, mas havia uma firmeza em seu andar que contrastava com a delicadeza do vestido gasto. Seus olhos, castanhos e decididos, varreram a imensidão da fazenda como quem não se intimidava com nada, nem mesmo com ele. No alto da varanda, com a camisa cinza semiaberta e o chapéu jogado sobre o rosto, Augusto Legrand a observava, de relance, sem levantar a cabeça. Como um rei exilado que desprezava o próprio trono, ele vivia preso em silêncio, dores e mandos. Ele era o tipo de homem que os outros chamavam de estúpido, áspero, duro demais até para a própria pele, e talvez fosse mesmo. Desde a morte da esposa, há 6 anos, Augusto se tornara uma muralha viva, inalcançável, inquebrável, frio como um inverno eterno. Ninguém mais ousava se aproximar, mas agora ali estava ela, a nova empregada que a agência insistiu em enviar, mesmo após ele recusar, 3 vezes. Seu Augusto, ela disse firme, enquanto subia os 3 degraus da varanda de madeira. Bom dia, sou a Clara, vim ocupar a vaga. Ele finalmente levantou o rosto devagar. Seus olhos eram de um azul cortante, como se guardassem tempestades. Um homem bonito, mas deformado por dentro. Ela percebeu isso de imediato. Eu não pedi ninguém, ele resmungou, a voz grossa e impaciente. Essa vaga não existe mais. Pode ir embora. Ela não se mexeu. Foi o que me disseram. Nas 2 primeiras vezes, respondeu cruzando os braços. Mas agora me disseram que a casa estava precisando. E, sinceramente, está mesmo. Está caindo aos pedaços, assim como o Senhor. Os olhos dele se estreitaram. Ninguém falava assim com Augusto Legrand. Ninguém o desafiava. Mas Clara não era uma mulher qualquer, e não precisava de permissão para existir ali. A senhora tem coragem ou apenas falta de juízo? Ele disse com um meio sorriso, o primeiro que esboçava em meses. Um sorriso frio, zombeteiro. Talvez um pouco dos dois. Respondeu, erguendo o queixo. Mas também tenho contas para pagar, e um dom natural para lidar com homens complicados. Augusto bufou e se virou, entrando na casa sem dizer mais nada. Clara interpretou isso como um sim, embora não tivesse sido dito. Ela ficaria, por enquanto. Mas enquanto ela caminhava pela casa velha e escura, o faro aguçado de Clara percebeu que algo ali não estava certo. Não era só o luto, nem só a solidão. Era algo mais. Havia trancas em portas que não deviam estar trancadas, um cômodo que ninguém podia entrar e cartas rasgadas na lareira, uma delas com o brasão de um hospital psiquiátrico. Ela nada comentou naquele dia, mas ficou atenta, muito atenta, enquanto isso, lá fora, no campo, Augusto apertava os punhos, com raiva de si mesmo. Aquela mulher, aquela empregada com olhar firme e voz cortante. Ela era diferente de tudo o que ele já conheceu, e isso o desestabilizava. Ele não precisava dela, não queria ninguém ali. E se pudesse, a demitiria no dia seguinte. Mas alguma coisa dentro dele sussurrava que talvez fosse tarde demais para isso. Augusto nunca foi homem de espiar ninguém. Tinha orgulho demais, dor demais. Mas naquela manhã, quando Clara surgiu varrendo a varanda, ele a observou pela janela da sala como um lobo ferido farejando um perfume desconhecido. Ela cantava baixinho. Nada doce demais. Era uma melodia antiga, melancólica, que parecia falar de despedidas. Cada gesto seu era preciso, ágil, como quem conhecia o peso do trabalho. Não havia frescura nela,
e isso o desconcertava mais do que admitiria. Porque ela não tinha medo dele. Porque todos tinham. O senhor quer o café? Ela perguntou mais tarde, entrando na sala com a caneca fumegante. Ele estava de pé, examinando papéis antigos no aparador. Não respondeu de imediato. Pegou a xícara, mas seus dedos roçaram os dela, só por um instante. E algo o atravessou. Um calor. Uma lembrança. Um choque breve que o fez recuar como se tivesse sido queimado. Não gosto que entrem. Aqui sem permissão, ele disse, tentando soar duro. Mas a voz traiu um leve tremor. Eu bato. O senhor é que não responde. Ela rebateu, impassível. Já notei que prefere se esconder. Ele encarou Clara. E por um momento, viu mais do que queria ver. Aquela mulher tinha marcas próprias. Cansaços ocultos. Uma dor que ela não exibia, mas que carregava com dignidade. Não era apenas corajosa. Era real. Ele desviou o olhar. No fim da tarde, quando a chuva fina começou a cair, Clara correu para recolher os lençóis que havia deixado secando no varal. Augusto observava da varanda, em silêncio. Não era sua obrigação protegê-la. Ela era apenas uma funcionária. Mas quando o vento a fez escorregar na lama, ele desceu os degraus num impulso que o pegou desprevenido até a alma. Cuidado! Oh, disse, agarrando-a pelo braço antes que ela caísse. Os dois ficaram parados por um segundo. Tão próximos que Clara pôde sentir o cheiro de terra molhada e sabão neutro no peito dele. Ele a soltou rápido demais, como se o toque tivesse revelado algo que preferia manter enterrado. Estou bem, ela disse, respirando fundo. Mas, obrigada. Ele assentiu, mas já se afastava, envergonhado da própria reação. Não era desejo. Não ainda. Era algo mais profundo, mais perigoso. Curiosidade emocional. Ele passou o resto da noite remoendo perguntas que nunca fizera antes. Quem era ela, realmente? O que a fazia olhar nos olhos de um homem como ele sem pestanejar? O que escondia por trás daquela força quieta? E pela primeira vez em anos, não dormiu bem. Do lado de fora, Clara caminhava pelos corredores antigos, da casa, ainda molhada da chuva, e notou uma porta semiaberta que nunca estivera assim. Um quarto empoeirado, retratos velhos, uma boneca caída no canto. Ela não ousou entrar, ainda. Mas soube ali que havia fantasmas demais naquela fazenda, e um deles ainda andava vivo, disfarçado de homem frio. Nos dias que seguiram, algo mudou. Augusto já não evitava tanto os encontros. Clara já não disfarçava o olhar curioso. A casa, antes fria como uma lápide, agora tinha o som de passos, o cheiro de bolo assando, e uma música baixa tocando de vez em quando no rádio antigo da cozinha. Era sutil, mas estava lá. Naquela tarde nublada, Clara entrou no galpão procurando uma toalha esquecida. Encontrou Augusto debruçado sobre um velho baú de madeira. Ele levantou os olhos e havia poeira no ar. E nos olhos dele também. Está tudo bem? Ela perguntou sem pensar. Ele hesitou. Depois, apenas empurrou o baú com o pé e desviou o olhar. Era da minha filha. A frase caiu como um trovão abafado. Clara não disse nada. Apenas se aproximou, olhando para os brinquedos empoeirados e os sapatinhos pequenos que ainda tinham barro seco das últimas brincadeiras. O silêncio que se instalou entre eles era espesso, quase sagrado. Perdi ela e a mãe num acidente, ele murmurou. Desde então... Bom, desde então deixei de acreditar em qualquer coisa que dure. Ela sentiu o peito apertar. E pela primeira vez, entendeu a dor por trás da frieza. Eu não vim aqui para durar. Ela respondeu com a voz baixa. Só vim porque precisava recomeçar também. Ele a olhou com mais atenção do que nunca. Você perdeu alguém? Ele perguntou. Clara apenas assentiu. Não disse nomes, nem datas. Só fechou os olhos por um instante. Foi nesse instante
que Augusto estendeu a mão. Não sabia por quê. Nem planejou. Mas os dedos dele tocaram os dela com gentileza. Um gesto quase infantil, desajeitado, e ainda assim, carregado de algo que nem ele sabia nomear. Ela não recuou, nem avançou. Ficaram assim, mãos entrelaçadas pela metade, como quem segura um fio tênue entre dois passados partidos. Naquela noite, Clara caminhava pelo corredor quando o viu parado na varanda, olhando o céu nublado. Ela hesitou e se aproximou. Augusto, ela disse, como quem diz um nome pela primeira vez e sente ele pesar diferente na boca. Ele virou o rosto. A luz da lua revelava cada linha dura do seu rosto, e ainda assim, os olhos estavam macios. Você me desconcerta, ele disse sem rodeios. Ela deu um meio sorriso. É só porque está acostumado com silêncio e obediência. Ele riu. Um som raro, rouco, quase esquecido. E então, como se o universo prendesse o fôlego, ele se inclinou e encostou os lábios nos dela. Não foi urgente, nem bruto. Foi um beijo silencioso, tenso e cheio de medo. Medo de sentir. Ela correspondeu. Por segundos. Depois se afastou devagar. Ainda não, ela sussurrou. Ele assentiu, como quem leva um golpe e aceita a dor. Mas no fundo, sabia que já não estava mais sozinho. E ela sabia que aquele homem não era apenas ferido. Era faminto por redenção. Augusto estava diferente. Mais calado do que o normal. Mais atento aos passos dela pela casa. Mais presente. E, ao mesmo tempo, mais ausente de si. Era como se algo dentro dele tivesse despertado. E agora o deixava em guerra. Clara percebia nos detalhes. O olhar que ele lançava quando achava que ela não estava vendo. A forma como fingia não se importar, mas a seguia discretamente com os olhos quando ela saía para a estufa. Os dedos que fechavam com força quando outro homem do vilarejo tentava ser gentil com ela no mercado. Naquela manhã, ela o surpreendeu, observando-a pela janela enquanto regava as plantas. Vai ficar me espionando ou vai me ajudar? Ela provocou, com um sorriso leve. Ele não respondeu. Saiu pela porta dos fundos, desceu os degraus e pegou a mangueira de suas mãos, os dedos roçando nos dela com eletricidade contida. Não precisa de ajuda para isso, disse tentando soar indiferente. Não, ela respondeu. Mas talvez você precise aprender a relaxar. Ele travou o maxilar. Não posso me dar esse luxo. Clara se aproximou. Você não é mais um homem em ruínas, Augusto. Já está reconstruindo. Algo. Só não percebe. Os olhos dele brilharam perigosamente. Você não entende? Eu não posso me apegar. Não mais. Ela não recuou. Por que tem medo? Antes que ele pudesse responder, o celular dele tocou. Um toque seco, que parecia não se encaixar naquela paisagem rural. Ele atendeu, virou de costas e se afastou alguns metros. Eu já disse que não quero contato, rosnou. Eu paguei para isso desaparecer. Nada mais disso. Clara o observava. Não ouviu tudo, mas a tensão no corpo dele dizia muito. Quando ele voltou, ela ainda estava ali. Ele fingiu que não viu. Pegou uma pá e começou a cavar a terra ao redor das hortênsias. Augusto, quem era? Ela perguntou. Ninguém. Coisa do passado. Esse passado parece estar te caçando. Ele a encarou com os olhos estreitos. Não se mete onde não é chamada. As palavras doeram mais nele do que nela, mas ele precisava afastá-la. Precisava protegê-la da verdade. Naquela noite, Clara não jantou na casa principal. Sentou sozinha no quarto dos fundos, olhando pela janela, perguntando-se que tipo de fantasma aquele homem carregava no peito. Ele também não comeu. Ficou na varanda, olhos perdidos no escuro, os dedos segurando uma fotografia antiga com uma mão trêmula. Uma mulher jovem, de olhos parecidos com os de Clara, e uma criança com covinhas no rosto. Horas depois, ele a encontrou na estufa, sobriantes. E, disse, com a voz mais baixa,
Eu não queria falar assim com você. Ela se virou devagar. Então por que falou? Ele fechou os olhos. Porque estou começando a sentir, e eu não sei o que fazer com isso. Clara se aproximou. Tocou o peito dele com a ponta dos dedos sobre a camisa de algodão. Começa por aqui. Permite sentir. Depois a gente vê o que faz. Ele respirou fundo. Quase se inclinou para ela. Quase. Mas deu um passo para trás. Boa noite, Clara. E saiu, deixando no ar o perfume da tensão e a promessa de algo que ainda estava se formando. Algo grande demais para ser negado. Choveu durante 3 dias seguidos. Fazenda parecia suspensa no tempo, envolta por uma névoa úmida que grudava nos galhos das árvores e escorria pelo telhado de zinco. Clara passava o tempo reorganizando a estufa, lendo livros antigos da biblioteca da casa e percebendo, com uma frequência incômoda, a presença silenciosa de Augusto. Ele não gritava mais com os funcionários. Não andava mais com o senho fechado, como se carregasse o mundo nas costas. Agora, observava tudo com um tipo de cuidado, contido, como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Esses livros estão cheios de fungo. Ninguém os lê há anos. Clara comentou, tirando poeira das capas. Foram da minha esposa. Augusto disse atrás dela com a voz baixa. Ela parou. Sinto muito. Ele se aproximou e pegou um dos livros, um de poesia. Olhou a dedicatória escrita à mão na primeira página. Ela adorava palavras bonitas. Eu nunca soube o que fazer com elas. Um sorriso triste curvou seus lábios. Até agora. Clara sentiu um calor subir pelo peito. Era a primeira vez que ele falava da esposa com algo que não fosse raiva ou silêncio. Talvez as palavras estejam voltando pro lugar certo agora. Ele a olhou, intensamente. Como se ela fosse, de alguma forma, a ponte entre um passado despedaçado e um futuro possível. Dias depois, Clara confessou algo. Estavam na varanda, vendo o céu limpo depois da tempestade. Eu tinha um sonho antes de vir para cá. Queria abrir um pequeno espaço de chá e plantas. Um cantinho de cura, sabe? Para mulheres que precisam de paz. Mas nunca tive coragem, nem apoio. Augusto não respondeu. Apenas a olhou como se decorasse cada palavra. Na manhã seguinte, ela acordou com um barulho de martelos. Saiu apressada e viu Augusto supervisionando 2 peões enquanto limpavam e reformavam um galpão antigo ao lado da estufa. O que é isso? É seu espaço de chá. Já mandei vir as prateleiras e as luzes, disse ele sem olhar diretamente para ela. Pode escolher as plantas. Eu cubro os custos. Ela ficou em silêncio, o peito apertado. Por quê? Ele parou o que estava fazendo, andou até ela e respondeu. Porque alguém uma vez destruiu meus sonhos. E agora eu quero construir os seus. Ela quase chorou. Mas se conteve. Ele, por sua vez, parecia prestes a dizer mais. Os lábios se entreabriram. O olhar ficou distante. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Ela o encarou, firme. Então conte. Mas ele recuou. Passou a mão pelos cabelos, andou em círculos e por fim disse. Ainda não consigo. Tem a ver com aquela ligação, não tem? Ele assentiu lentamente. Com aquilo e com algo que eu nunca consegui enterrar. Clara se aproximou e segurou a mão dele. Seja o que for quando estiver pronto. Estarei aqui. Ele levou os dedos dela aos lábios, com reverência. Você já fez mais por mim do que qualquer um. E quando a noite caiu, ele apareceu à porta do quarto dela, com uma flor colhida do jardim. Só para te lembrar que você merece flores. Sempre. Ela sorriu. E foi nesse instante que ambos souberam. O amor estava se enraizando ali. E nada mais seria igual. A noite chegou como um manto pesado. O céu, escuro e sem estrelas, parecia refletir o tumulto dentro de Augusto. Ele estava sozinho no galpão recém-reformado,
aquele que ele construíra por ela. Sentia o cheiro da madeira fresca, das flores, que Clara escolhera, e um nó subia pela garganta. O passado, aquele que ele enterrava com silêncio e arrogância, estava prestes a explodir. Não dá mais para esconder, murmurou para si mesmo. Clara estava na varanda, enrolada em um xale, esperando por ele. Sabia. O instinto dizia que algo viria. Algo que podia mudar tudo. Ele se aproximou devagar, com o rosto sério, pálido. Preciso te contar. Tudo, ela assentiu com os olhos firmes. Há 2 anos, minha esposa e minha filha morreram num acidente de carro. Eu deveria estar dirigindo, mas mandei o motorista porque queria fechar um negócio. Escolhi o trabalho. Quando cheguei ao hospital, elas já estavam mortas. A última mensagem da minha esposa dizia: "Estamos indo te ver. Te amamos." A voz dele falhou. Clara sentiu os olhos marejarem. Depois disso, eu me tornei um homem que só sabia afastar, punir e controlar. Comecei a ter crises, a sumir. Passei a viver com remédio. Fui diagnosticado com uma síndrome de ansiedade pós-traumática. Severa, com episódios de bloqueio emocional. E eu jurei que nunca mais amaria ninguém. Mas me amou. Clara sussurrou. Ele engoliu em seco. Tentei não amar, mas você me viu, me ouviu, me desafiou quando eu merecia gritos e me deu flores com o olhar. Ela respirou fundo. Augusto. Eu entendo se quiser ir embora. Eu sou quebrado, Clara. Carrego fantasmas. Então vamos espantar esses fantasmas juntos. Ele arregalou os olhos. Você não vai embora? Eu sou a mulher que toma chá com a dor até ela virar flor. Você é dor. Mas também é flor. Eu vejo os dois. E então, ele a beijou. Não com urgência, mas com entrega. Não com luxúria, mas com redenção. Os 2 se entregaram ali mesmo, sob o céu escuro, no galpão feito de promessas e cicatrizes. As mãos dele tremiam, mas se aquietaram quando tocaram a pele dela. Os lábios dela diziam: "Fica mesmo em silêncio." Foi amor com salvação, não apenas desejo. Foi cura através da paixão, não apenas calor. Naquela noite, ele se reconstruiu dentro dela, e ela se encontrou dentro dele. E quando adormeceram, entre os lençóis brancos, ele sussurrou algo que jamais havia dito a ninguém. Com você, até meu passado encontra paz. O sol nasceu suave, como se soubesse que aquele seria um novo começo. Clara despertou com o corpo envolto nos lençóis e no calor de um homem que, enfim, havia deixado de fugir. Augusto estava ao lado dela, os olhos abertos, observando o rosto dela como quem finalmente entende o que é paz. Dormi a noite inteira, sem pesadelos, ele disse com a voz rouca. Primeira vez desde o acidente. Clara sorriu e acariciou o peito dele. Talvez a sua alma tenha entendido que não está mais sozinha. 2 dias depois, ele a surpreendeu com algo que ela jamais esperaria. Era fim de tarde. O céu tingido de dourado, as árvores dançavam ao vento leve. Ela caminhava em direção ao estábulo quando viu o jardim, completamente coberto por flores brancas, e no centro, uma mesa de madeira rústica com um anel sobre ela. Augusto apareceu atrás dela, com o olhar mais sereno que ela já vira. Eu te contratei para cuidar da casa, mas foi você quem cuidou. De mim. Você me salvou de mim mesmo, Clara. Se o mundo inteiro me julgasse, eu ainda escolheria você. Ela respirou fundo, o coração acelerado. Ele pegou o anel. Não sei como fazer isso direito. Sou um homem marcado, mas também sou um homem que ama você. Casa comigo? Não para ser perfeita, só para continuar sendo essa mulher que transforma tudo. Até o que já foi destruído. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu aceito. Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou devagar,
como se selasse uma aliança não só com ela, mas com a vida. Naquela noite, ele a levou para um jantar sob as estrelas, com luzes penduradas entre as árvores, e uma carta sobre o prato dela. Você chegou como um vendaval e me ensinou que viver não é sobreviver. Com você, até a dor aprende a florescer. Te amo com cada parte do homem que sou e do que estou me tornando. E ali, entre risos, beijos e mãos entrelaçadas, Clara soube. Ela não apenas havia encontrado um amor, ela havia escolhido um recomeço. Você acredita que o amor verdadeiro pode curar até o homem mais frio? Ou segredos assim são imperdoáveis? Responda nos comentários, sim ou não. E se você quer a continuação dessa história ou uma nova, com esse mesmo estilo, comenta aqui embaixo. Quero mais! Ajude a manter o canal fazendo uma doação de R$1. Seremos gratos a você.